E aí, pessoal, como é que vocês estão? Gente, hoje eu vim falar de um assunto que eu tô super animada pra falar. Vou falar do mestrado. Primeiro, vou falar um pouquinho da minha história, né, com o mestrado. Eu falo bastante de mestrado lá no meu Instagram, pra quem ainda não segue, é @historiadaju. Lá, @história.da.ju. E, bom, primeiro eu fiz faculdade de História, então sou formada em História, professora de História. E no meu último ano eu decidi que eu queria prestar um mestrado na área da educação. O que significa isso? Significa que o meu mestrado ele ia partir na área da História para a licenciatura. Então eu iria me especializar na área da licenciatura. Bom, gente, no ano passado eu decidi prestar 3 faculdades. Eu acho que eu teria até prestado mais se eu tivesse tido a oportunidade. Graças a Deus, eu fiquei mais limitada e acabei prestando só as 3, porque já foi mais que o suficiente, já foi bastante estresse para uma pessoa só. Então, eu prestei mestrado na Unesp de Franca, prestei mestrado na UFSCar, Federal de São Carlos, e prestei mestrado na Federal de São Paulo. Passei nas 3 universidades, passei nos 3 processos seletivos por todas as fases, fui aprovada nos 3. Por fim, eu acabei escolhendo a Universidade de São Paulo, porque eu já pretendia voltar a morar na região que eu morava antes de morar no interior, que é Arujá. E eu acabei voltando para essa região e para mim, por facilidade, iria ficar mais fácil a Universidade Federal de São Paulo, porque é relativamente próxima da minha casa. Bom, então vamos começar. Essa é a minha história com mestrado. Primeiro, o que é esse tal de mestrado? Gente, o mestrado ele vai ser nada mais nada menos que uma especialização que você vai fazer em determinada área. Então ele funciona mais ou menos como uma pós-graduação. Qual que é a diferença do mestrado acadêmico para uma pós-graduação comum? No mestrado acadêmico, você vai ter uma pesquisa financiada, porque o Estado está pagando para você estudar, por mais que você não receba bolsa, em que você vai desenvolver essa pesquisa durante 2 anos. Então, o tempo de duração do mestrado é de 2 anos. Existe também o mestrado profissional. O que seria esse mestrado profissional? O mestrado profissional ele é mais voltado para o mercado de trabalho, para uma intervenção. Então, no final, você também entrega lá uma tese de mestrado. Contudo, essa tese de mestrado que você vai entregar, ela vai ter não só as ideias e tudo mais ali, essa pesquisa ela é feita de forma diferente porque ela é voltada para o mercado, mas ela vai ter também um produto, então você tem que vir com uma intervenção. O mestrado acadêmico, você pode de alguma forma só refletir sobre um assunto, se questionar sobre um assunto, se perguntar por que determinada coisa ela acontece. Você não precisa necessariamente apresentar uma solução, você pode somente apresentar um questionamento. Então, basicamente, essas são as diferenças entre mestrado acadêmico e mestrado profissional. O meu mestrado é um mestrado acadêmico, então eu sou uma pesquisadora dentro do meu mestrado. Não sou só uma estudante, como eu sou também uma pesquisadora. As universidades que eu prestei. Unesp de Franca, prestei o mestrado profissional. Universidade Federal de São Carlos, mestrado acadêmico. Universidade Federal de São Paulo, mestrado acadêmico. Bom, então qual que vai ser o primeiro passo caso você decida prestar um mestrado? Agora que você já sabe o que é essa palavra, o que significa isso. O primeiro passo é você escolher a sua linha de pesquisa, ver lá com seu professor, ou mesmo que você ainda não tenha um professor, o que você quer estudar e aonde você quer estudar. Por quê? Vou tentar deixar uma foto aqui do lado, não sei se eu vou conseguir. Dentro do campo da educação, eu tenho várias linhas de pesquisa. Uma delas é a que eu curso, formação de professores e outros agentes. Então, escola pública, políticas públicas, tem vários temas dentro do tema formação de professores, que é o que eu estudo. Além desse tema, a gente pode falar também sobre história da educação, também está dentro da educação. A gente pode falar também sobre gestão escolar, também está dentro da educação. A gente pode também falar sobre diversidade e cultura escolar, também está dentro da educação. Cada faculdade ela vai te oferecer linhas de pesquisa diferentes, e muitas delas acabam sendo semelhantes. Foi o meu caso, que eu prestei as 3 faculdades, prestei a mesma linha nas 3. E aí você precisa olhar isso, quais faculdades você quer e quais oferece a sua linha de pesquisa que você deseja se aprofundar no seu curso. Porque na hora da sua inscrição, você vai precisar selecionar lá qual a sua linha de pesquisa e o que você quer fazer. Então a linha de pesquisa ela vai ser um tema mais específico dentro do tema abrangente que é a educação.
Então, tudo bem, você foi lá e escolheu prestar. Perguntas. Ju, quantas faculdades eu devo prestar? Gente, essa é uma pergunta muito subjetiva. Eu prestei 3 universidades. Se eu fosse prestar mestrado hoje de novo, eu não prestaria 3, eu prestaria 2. Eu acho que 2 provas é o suficiente para você ter uma segunda chance, caso você não seja aprovado em uma, você pode ser aprovado na outra. E é o suficiente para você conseguir se organizar com os seus estudos. 3 provas para mim foi muita coisa. Foi uma época na minha vida que eu fiquei muito estressada. Acabei deixando de aproveitar muitas coisas para poder me dedicar exclusivamente aos processos seletivos e ter uma boa resposta deles, porque você fica muito, é muito incerto, as respostas elas saem mais ou menos tudo na mesma época, então você nunca sabe se você vai passar ou não. Então assim, o ideal eu acho que são 2 universidades. E aí você tem que escolher as condições. Quais programas oferecem bolsas, quais programas não oferecem, quais programas são perto de onde você mora, quais não são. Você consegue de ônibus até esse lugar? Você não consegue? Veja o que tem perto da sua casa e veja se compensa para você. Se você tem condições de se mudar, aí você vai ter um mar de programas de mestrado muito maior. Então, primeiro passo, escolhe a sua universidade. Segundo passo, olhe os editais antigos. Então, você teve a sua universidade escolhida, você vai lá no site da sua universidade, pós-graduação, educação, processo seletivo e vai olhar os editais antigos. E você vai ver nos editais antigos, principalmente, o que eles pedem no projeto de pesquisa e como eles querem esse projeto de pesquisa. Por quê? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo à parte sobre o projeto de pesquisa, escrevam aqui embaixo. O projeto de pesquisa, ele não é um momento difícil dessa parte aqui de inscrição do mestrado. Então, você precisa fazer um bom projeto de pesquisa para que você consiga passar para as outras fases. Como que funciona? Você precisa saber quais são as regras para esse programa de pós-graduação, de mestrado que você está ingressando, quais são as regras para o projeto que eles querem. Então, vou dar um exemplo. Para a Unifesp, quando eu prestei, eu tive que mandar um projeto de quase 20 páginas. Já para a UFSCar, quando eu prestei, eu mandei um projeto de 8 páginas. Só que o trabalho que eu tive mais ou menos neles foi o mesmo trabalho, apesar de um ser o mesmo assim, né, entre aspas, porque um tinha quase o dobro, mais que o dobro de páginas. Então, assim, você precisa ficar atento a isso, porque vamos supor que as 2 faculdades que você vai prestar, elas sejam um projeto de 8 páginas. Então, o seu trabalho ele vai ser menor nesse sentido. Você não vai precisar escrever tanto nesse sentido. Ju, tinha uma pergunta que eu achei que poderia ser a pergunta de... lembrei. Ju, eu posso mandar o mesmo projeto de pesquisa para todas as faculdades? Sim, gente, você pode mandar o mesmo projeto de pesquisa se ele estiver de acordo com a linha. Então, se você for prestar, no meu caso, formação de professores nas universidades, você pode mandar o mesmíssimo projeto para todas, respeitando as regras de cada edital, de cada programa. Foi o meu caso. Era o mesmo projeto, a mesma pesquisa, só que eu adaptei o projeto a cada edital que eu iria prestar. Deu para entender? Qualquer dúvida que alguém tiver, pode deixar tanto aqui nos comentários, mas eu prefiro que vocês me procurem no Instagram porque eu respondo um pouco mais rápido. Aqui no YouTube eu não fico tanto. Bom, então vamos lá. Dito isso, vamos para etapas do processo seletivo. Gente, mais uma vez, se vocês quiserem um vídeo só sobre projeto de pesquisa, peçam aqui ou peçam lá no Instagram que eu posso gravar esse vídeo, só que eu preciso saber se vocês querem ou não querem. Bom, etapas do processo seletivo. Primeira etapa, projeto de pesquisa. Então, quando você for fazer sua inscrição, normalmente eles pedem já o seu projeto de pesquisa pronto. Por isso que eu falei, olhe os editais antigos para ver o que eles pedem nesse projeto, para você já ter esse projeto mais ou menos engatilhado e fazer ali algumas alterações só. Segunda etapa, prova escrita. Gente, a prova escrita ela é uma incógnita, porque tem programas que oferecem a bibliografia, então os livros que você tem que ler para fazer essa prova, e tem programas que não oferecem. Então isso vai depender da faculdade que você for prestar. Terceira fase, entrevista. Gente, a entrevista é um coringa. Se vocês quiserem também, eu posso fazer um vídeo contando como foi a minha entrevista, ou se vocês quiserem, perguntem lá no Instagram que eu também falo pra vocês. Mas assim, basicamente você vai falar sobre o seu projeto. Então, se você escreveu aquilo e você tá muito claro do que você pensa, do que você quer pesquisar, sobre a sua metodologia, você vai se sair bem. Mas a gente pode fazer também um vídeo aqui no canal, a gente falando quais são as perguntas comuns, o que tem que estar principalmente consolidado no seu projeto para você ir bem nessa fase. Aí tem uma quarta fase, que é a fase da proficiência. Gente, muito atentos a isso. Não são todas as faculdades que pedem a proficiência
antes de você entrar. Então, não são todas as faculdades que colocam proficiência no processo seletivo. Nessas 3 provas que eu fiz, só em uma delas eu fiz a prova de proficiência. Os outros 2 eu só iria fazer a prova de proficiência depois que eu ingressasse. Então, da Unifesp, que é o que eu ingressei, eu ainda vou executar essa prova. Só que tem uns que o processo, a proficiência, ela serve como uma etapa do processo seletivo. Então, fique muito atento a isso, porque muitas vezes essa etapa ela não é tão simples para você poder ingressar. E o quinto, que normalmente é mais por classificação, é a análise do currículo Lattes. Normalmente você não é eliminado por análise do Lattes, mas ele serve para você ser classificado entre os candidatos. Bom, gente, eu acho que é isso. Esse é assim que funciona o processo seletivo. Você vai passar por todas essas fases para aí depois só você saber se você está aprovado ou não. E aí eu queria dar uma dica pra você, se você decidiu prestar o seu mestrado agora e tá desesperado, e falar, ai meu Deus, mas eu não tenho capacidade, eu tô muito longe. Gente, eu também achava que o mestrado era muito difícil, que eu estava extremamente longe disso, só que não tava. Eu estudei, eu me dediquei bastante. Uma coisa que eu posso falar pra vocês é que passar no mestrado não é fácil, mas passar no mestrado não é impossível. Talvez eu imaginava, via tão longe que pra mim parecia impossível. Algumas dicas eu vou dar aqui pra você falar, se agora a gente tá no começo do ano, por exemplo. Então, que você consiga se dedicar ao longo desse ano para que no final, na análise do seu currículo Lattes, você tenha uma boa classificação, uma boa pontuação. Então são dicas assim, bem básicas, ou se você ainda não está nesse processo de prestar, ainda está pensando em prestar, vai demorar 2 anos ou vai prestar só futuramente, são coisas para você se dedicar nesse tempo para que você consiga inflar o seu currículo Lattes e isso te dá alguns pontinhos lá na frente. Primeiro, participação em congresso. Gente, isso aqui é muito importante. Quando eu falo participação em congresso, se você já tem um projeto, e você, mesmo que ele não esteja maduro o suficiente, apresente ele, porque ali você vai ouvir críticas para melhorar o seu projeto, para melhorar a sua pesquisa, e você ainda vai ter uma apresentação de projeto que normalmente, de projeto não, de pesquisa, que normalmente ela sempre dá alguns pontinhos lá no Lattes. Outra coisa, se você ainda tem tempo para isso, tente desenvolver uma bolsa PIBIC sobre o assunto que você tem interesse de pesquisar, para então você desenvolver esse tema na sua pesquisa. É até legal, porque se você ainda não sabe se você quer ou não ser pesquisador, com a bolsa PIBIC você vai saber mais ou menos como é que funciona esse campo. Outra coisa, monitoria de turmas. Peça aos seus professores, olhe os processos seletivos das monitorias de turmas que existem na sua faculdade para que você possa fazer isso. Isso também vai te dar uns pontinhos lá no mestrado. Organização de evento. Se você tem um orientador, um professor amigo, peça para que você faça parte das organizações dos eventos que eles promoverem na universidade. Isso pode dar vários pontinhos para vocês lá na frente. E, gente, por último, eu queria falar sobre publicações. Publicações, elas são importantes. É bem importante a gente lembrar que a gente que está na universidade, não está no mestrado ainda, vocês são graduandos. Então, o nível de publicação, ele não vai ser exigido o mesmo nível de publicação de um mestrando. Então, fique tranquilo em relação a isso. Dê para o seu professor ler, se ele gostar, mas pense em publicar textos. Essa é uma fase importante para você conseguir consolidar a sua carreira. E se eu não fizer nada disso? Gente, se você não fizer nada disso, você ainda tem chance de ingressar no mestrado. Bom, eu acho que é isso. Talvez tenha conseguido tirar algumas dúvidas em relação ao mestrado e tal. Se vocês tiverem alguma dúvida especificamente sobre essas 3 faculdades que eu falei, vocês podem me procurar no Instagram, que a gente pode conversar e eu falo certinho como que foi o processo seletivo de cada uma delas que eu participei. E por fim, no próximo vídeo eu vou falar como são as provas e como que eu me organizei para estudar. Eu vou falar assim meio por cima, porque, claro, se eu for falar tudo fica muito longo. Gente, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para o canal crescer e para dar credibilidade para o trabalho que eu faço. E também não esqueça de compartilhar esse vídeo. Até a próxima semana. Tchau!